Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Esse é o primeiro Roleta Reumato. Eu já vou aqui convidar para participar. A doutora Cláudia, o doutor João e a doutora Sandra, que serão os nossos convidados de hoje. Vou esperar eles entrarem. Obrigado pela participação de vocês. Olá, gente. Boa noite. Olá, Ei, Sandra, tá Boa joia? noite, boa tudo Boa noite. bem? noite. Ei, João, tá bem? Boa noite, tudo bem, Cláudia, gente? tudo jóia? Oi, como vão vocês? Tudo Tudo ótimo. bem. Tudo bem, graças a Deus. Hoje, gente, acho que a gente podia começar se apresentando brevemente para o pessoal. O que vocês acham? Sim, Pode Vamos ser? lá. Tá? Eu vou começar então. Meu nome é Thales, eu sou médico reumatologista aqui de Belo Horizonte. Eu me formei na Santa Casa de Belo Horizonte e atualmente eu atuo no Instituto Horizonte, no Hospital Mater Dei. Pode ser a Ok? Cláudia agora? Pode. Vamos lá. Eu sou Cláudia Costa, reumatologista. Fiz reumatologia na USP em São Paulo e atualmente moro em Salvador, onde é a maior parte do meu atendimento. eu sou Sandra Miochi Lopes. Eu atuo como reumatologista aqui em Catanduva, que é interior do estado de São Paulo. Eu fiz reumatologia, sou contemporânea da doutora Claudinha Costa, na USP de São Paulo. Aí depois lá eu fiquei de preceptora, depois eu vim aqui para o interior. Fiz meu doutorado pela USP de São Paulo em reumatologia e aqui no interior eu sou chefe da disciplina de reumatologia da Faculdade de Medicina de Catanduva. Eu ou a Cláudia agora? João, Você, João. João. É porque eu acho que na hora Certo. que ela apresentou, você Ah, tá, estava estava tava, entrando. tava conectando. conectado. Eu sou o João Alho, eu sou reumatologista aqui em Santarém, no Pará. Eu me formei aqui, eu fiz residência de clínica e depois de reumato também, não junto, digo, no mesmo lugar que elas, que foi lá na USP de São Paulo. E logo depois eu vim aqui para Santarém, onde sou professor no curso de medicina e também atuo no ambulatório de reumatologia aqui do nosso hospital universitário. E é um prazer estar com vocês todos aqui essa noite. É um prazer. Prazer, gente. Para quem está acompanhando, as perguntas podem ser feitas na interrogação, logo embaixo aqui ao lado de adicionar comentário. Quando vocês fazem a pergunta lá, fica mais fácil para a gente acompanhar, tá? Ô Sandro, você já tem algumas perguntas que você tinha separado? Vamos começar por elas, enquanto o pessoal vai fazendo alguma pergunta? Sim. Thales, você sabe que eu não tô com aquelas perguntas impressas. Eu tô aqui, se vocês Ah, quiserem. Eu Ah, tô, então tá bom. eu tô também então, aqui. então pode ir guiando a gente aí, ô João. Pode pegar uma pergunta aí e a gente já começa por Olha, ordem Sandra, alfabética, igual a gente comentar. então que a primeira é a Cláudia, hein? Logo a primeira é quente Ah, aqui essa pergunta. Vamos lá. Doutora Cláudia, tananana, eu posso tomar a vacina do Covid? Bom, paciente reumatológico pode e deve tomar a vacina do Covid, mas é importante conversar com seu reumatologista antes para saber o momento adequado de tomar. Mas a maioria dos pacientes vão poder tomar na ordem que vão sendo chamados, né, na ordem de prioridade, principalmente os pacientes que têm doença imunomediada, que são aqueles pacientes que têm doença inflamatória e doença autoimune, e também os pacientes que tomam imunossupressores vão ser chamados, devem tomar essas plataformas que tem de vacina atualmente, as que estão disponíveis, todas são seguras e devem tomar a vacina sim. Então eu acho agora, que é sempre importante. Acho que a gente podia fazer uma rodada só complementando, que eu acho que essa é uma pergunta Sim, que vai para todo mundo, né? sim, É, Acho que é importante que a Cláudia falou que a decisão ela é sempre individualizada, né? Então, assim, quando a gente sim, fala que a vacina ela é permitida, a gente está falando de modo geral, né? O caso de cada um, ele só pode ser analisado pelo médico da pessoa, né? Então, assim, é igual a Cláudia falou. É permitido? É, mas o seu caso você tem que sentar com o seu médico e discutir até para ele definir qual que é o melhor momento, qual que é a melhor opção para você, tá? sim. eu acho Se alguém legal, quiser. Thales, isso, quando a gente for dando a resposta, um outro comentar, né?
porque Não, acho sim. complementa. E na hora a Sim. gente vai esquecendo. Apesar que vocês aí Pode. têm uma linha de raciocínio impressionante. Ah, todo mundo tem igual, Claudinha. Posso só complementar uma coisinha? Eu acho que a Pode, fica à Pode. principal vontade. pergunta no consultório para gente, eles ligam, eles vão em consulta e perguntam: eu vou poder tomar? É vivo, né, doutora? Eles perguntam se é um vírus vivo. Então, essa a principal pergunta deles. E, na verdade, não tem nada de vivo, né? É isso que a gente explica. Só que, às vezes, em rede social, o paciente não é nosso, eles também perguntam isso pra gente. E é aquilo que vocês falaram. Converse com o seu médico qual que é a melhor hora de ser tomado. E outra coisa que eles perguntam também é a respeito de grávida lactante. Então, na verdade, não tem estudo nem em grávida, não tem estudo em lactante, nem menor que 18 anos, né? Até Então, para Essa, só essa é para a recomendação também, né, pela Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia, pontuando quais as pessoas que deveriam tomar a vacina ou não. Eles têm um esquema também de priorizar risco-benefício nas pacientes. sim, sim. Inclusive, eles estavam fazendo até um estudo de pegar as lactantes, a mãe tomar a vacina e pelo leite já sair autoanticorpos. Então, tem estudo, só que nada para agora, né, gente? E a Ainda falta outra muita coisa coisa aí. é que eles falam também aquilo, né? Se eles entram no grupo prioritário ou não, que na verdade no primeiro momento não entrava, mas os nossos com patologia imunomediada vão entrar como um grupo prioritário, igual o diabético, hipertenso, cardiopata, né? Mas as imunomediadas, né? E só para complementar a Sandra, já hoje saiu, né, uma publicação, eu não sei se foi da vacina da Janssen ou se foi da Pfizer, eu acho que foi da Janssen, já de Que foi adolescentes aprovada, né? de 12 a 15 anos, já mostrando uma eficácia maior que 90%. Mas repito, foi uma vacina, né? Mas em breve eu Sim. acho que os outros estudos vão ser publicados com outras Ah, com vacinas certeza. a gente vai E esse é ampliar um mais. processo natural, né, gente? Que assim, quando é feito o estudo, né, ele é feito numa população mais geral e a partir do momento que vai evoluindo, né, a gente vai Uhum, colocando em mais grupos, né? Então, os sim, pacientes com menores de 18 anos, isso é um processo natural, não é nada que saiu da normalidade, não, tá? exatamente, exatamente. E uma coisa importante a ser pontuada em relação à vacina, acho que no decorrer aqui a gente vai ter que falar até mais vezes isso, é que vai começar a campanha para influenza, né? E vai ser uma grande campanha de falar para os pacientes tomarem também. Então, um detalhe é que a prioridade é que seja tomada a vacina contra o Covid, mas que tenha um intervalo entre elas de 14 a 15 dias. Isso é Uhum, importante falar, uhum, uhum, porque todos são sintomas que passeiam por todas as viroses, né? exatamente. Que Ah, merece ser tratada Com adequadamente ou certeza. prevenida, né? E sem contar, Cláudia, Posso? que a gente, nessa situação que a gente está de colapso da saúde, a vacina da gripe previne que você precise de uma hospitalização ou até mesmo de UTI pela gripe. Então, se isso acontecer, é mais um leito que vai ser usado, você pode precisar e não conseguir. Então, ela também é importante no aspecto não só de se proteger, mas de proteger sim. a sociedade. Lembrando que os nossos pacientes são pacientes que eles são suscetíveis a outras comorbidades, a infecções. Então, se existe uma vacina disponível, tem várias no calendário vacinal, inclusive mais ampla para essa população, né, do que para a população geral. É adequado falar com o seu reumatologista e manter o seu calendário vacinal atualizado para Covid, para influenza, para outras Sim. possíveis doenças que a gente tem aí que não seja sazonal, mas sempre atualizado. E outra coisa agora que está entrando, que entra como diferencial de Covid, olha que complicado para a gente, é que é dengue, né? E É, vacina de pois dengue, o é. vírus é vivo, nossos pacientes não podem. E agora está Ah, minha aparecendo um monte de paciente amiga, que está tendo você não, dengue. você mora no interior de São Paulo, você não sabe o que a gente viveu com chikungunya aí ano passado. Eu lembro que você falou. Você falou que você chegou a atender, acho que 5 com chikungunya, né? Num dia, 5 por por dia. dia, assim, 5 pacientes para a gente parece que é pouco, mas assim, no mundo reumatológico a gente atende
10 por turno, 15 por turno, no máximo, né? Do jeito que a gente faz a consulta. Então, assim, a quantidade de pessoas com chikungunya, principalmente no início do ano passado até agosto, foi impressionante aqui na Bahia. Cláudio, eu acabo recebendo muito paciente de telemedicina e Bahia, Alagoas, Sergipe, assim, é impressionante como tem paciente com chikungunya, tanto com infecção ativa agora, o quadro agudo, como pacientes já cronificados, né? Então, não tem como a gente não pensar a chikungunya como um problema de saúde pública no Brasil. E tem as provas de reação cruzada, né? Então fica bem confuso, porque assim, é um mosquito para 3 doenças. Então fica bem confuso para o paciente. Mas a chikungunya é muito característica quando ela cronifica. Então dá para a fase inicial, a gente pode até ser semelhante em muitas coisas, mas a fase, depois de passado a fase aguda, ela tem uma característica bem marcante. Então, o diagnóstico diferencial, quando é crônico, quando subaguda ou crônica, dá bem para fazer a diferença clinicamente. E é bem debilitante. Posso pegar uma pergunta aqui, então, da nossa caixinha, que já tem algumas? Sim. Pode. Seguindo, eu então, não estou seria... visualizando, viu, tá? Acho que só você visualiza. Eu acho que é só tu que consegue ver. Não, mas eu vou colocar, vai aparecer. Agora vocês estão vendo? Sim, sim. Ela aparece aqui pra gente. Acho que agora na sequência é o João, né? É o João. Então, João. Eu não estou conseguindo ver a caixinha. Não está conseguindo ver? Não, eu vou ler para você aqui então. A Júlia Sampaio, ela pergunta se ela pode ser ginecologista e obstetra tendo BC. Ela fala que tem medo de não dar conta da residência devido à doença. Ela é uma acadêmica de medicina que acompanha lá no perfil. Olha, Júlia, prazer ter você aqui. Eu fico feliz que não tem só paciente reumático, familiares, também tem estudantes, outros profissionais. E é bem legal esse debate com todos vocês. Eu tenho uma colega de residência que ela tem doença de BC. E ela, assim, uma super profissional, deu conta, assim... É claro que existem doenças mais leves, doenças mais pesadas. E eu tive na clínica médica uma colega de residência que ela tem sarcoidose. Ela até era paciente do nosso ambulatório. Então, é claro que a gente acabava preservando ela de alguns contextos, de algumas coisas que pudessem, sabe? Por exemplo, um paciente, vamos supor, com TB aparecia, a gente acabava, não, deixa que a gente vai lá, você fica com outro paciente. Existia uma certa, não que ela fosse dizer não, mas existia uma certa camaradagem entre a gente para preservar essa pessoa, é claro, mas todo mundo usando os equipamentos necessários, etc. Então, não imagine, se você estando com a doença bem controlada, estando realmente em remissão, com tratamento em dia, eu não vejo nenhum problema de você ter doença de BC ou até qualquer outra doença e fazer a residência. Se é teu sonho, Júlia, corre atrás, eu tenho certeza que você vai ser muito feliz. Exatamente, posso falar? É muito difícil o estresse, né? O estresse, o peso, a carga horária, isso eu acho que é mais a ela ter cuidado do que exatamente qual especialidade ela vai fazer, né? Exatamente. Eu acho que, na verdade, a escolha, Júlia, ser médico já é um pouco mais estressante, é uma profissão linda, mas requer um estresse emocional, qualquer área que ela for. Se ela for pediatra, reumato, tanto de doença grave que nós temos, né, para conduzir, qualquer área, se ela for cirurgiã. E eu penso como aquilo que o João falou, quando a gente pensa nisso, vamos tentar poupar de alguma forma algum contato infeccioso, mas, por exemplo, João, até os dentistas, né, também, eles estão ali na boca, e então tem várias profissões que, na verdade, acabam, né, expondo um pouquinho mais o paciente. É mais que você tendo uma doença crônica, assim como se ela fosse uma diabética insulina dependente, ia ter que tomar os cuidados também, né? É aquilo que você falou, eu acho que, na verdade, Júlia, é você ver o que você gosta. O que você gosta, você trata, a doença está em remissão, praticamente a vida é normal, na verdade, e tratar certo e dar certo qualquer área que ela escolher. Fazer a residência que você não tem uma vida normal, né? Depois da residência, você pode até normalizar a vida. Júlia, residência é trash. Igual o João comentou, eu também tive uma colega que tinha BC durante a residência de endocrinologia, na época que ela fazia, enquanto eu estava na reumatologia, e ela conseguiu fazer a residência dela até o final. E assim, é importante que a Júlia saiba, e outros colegas acadêmicos, que a residência, apesar de ser pesada,
ela é feita por pessoas que entendem mais a respeito de pessoas com doenças do que em outras áreas, né? Então, assim, rola muito uma camaradagem se for necessário, se você precisar faltar, eu acho que você não vai encontrar muita dificuldade para isso. E lembrando que se você tiver que se afastar por um tempo, existe sempre a possibilidade de você cumprir depois, no final, esse mesmo período e não perder a sua residência, mesmo que aconteça de você perder mais dias. Então, assim, eu acho que se é o seu sonho, se você gosta, eu acho que tem que perseguir mesmo, que dá certo sim. Então, na ordem agora, quem é que responde? Quem vem primeiro, gente? É a Sandra, né? Eu. Isso, é a Sandra. A gente vai pela caixinha, Thales, ou pela nossa... Não, pode ir numa das perguntas da Sandra aí que a gente vai intercalar. Doutora Sandra, tem problema eu engravidar? Eu não, mas tem problema a pessoa engravidar sem estar em tratamento, sem estar tratando a artrite? Então, João, essa questão, eu acho que a pessoa quis falar artrite reumatoide, né? Que é um pouquinho mais comum. Na verdade, é aquilo que a gente sempre fala para o paciente, que eu sei que vocês também falam, todo paciente que planeja engravidar, existe um planejamento, ele tendo doença reumatológica ou não. Tendo doença reumatológica, tem um planejamento ainda maior, porque ele tem o melhor momento para engravidar, né? Então, se a nossa artrite reumatoide está muito em atividade, não é aquele momento. Se é aquela artrite reumatoide que tem aquele comprometimento pulmonar, de vasculite reumatoide, esperar a doença entrar em remissão, que existe um melhor momento, né? E assim como a gente tem muitas drogas que a gente, no momento que você está tomando, você não pode engravidar pelo risco de malformação fetal teratogênico, ou aquelas que também tem aquele depósito, né, João? Que a gente tem que suspender de 6 meses até 2 anos, no caso do leflunomida, porque existe esse depósito e até esse paciente conseguir engravidar. Inclusive, da leflunomida é um super problema, porque a gente tem aquele protocolo que você pode fazer de desintoxicação, só que daí você não tem certeza se aquele paciente tirou toda a teriflunomida, que é a partícula ativa da leflunomida. Aí, para você dosar, ainda aqui no Brasil, a gente tem que ficar encaminhando soro para São Paulo. Só tem uma unidade do Fleury que manda para a Clínica Mayo, nos Estados Unidos, e tudo isso tem um gasto, né? Ou ela espera aquele tanto de tempo para tentar o treinamento para já ficar grávida, o treinamento. E eu acho que, Sandra, só para complementar, eu acho que é muito importante também deixar claro que o homem reumático que está planejando com a sua esposa aí a gravidez também tem que conversar com o seu reumatologista a respeito das medicações que está tomando, né? E é uma coisa que eles esquecem, isso é verdade, João. Ontem eu vi uma colocação muito interessante sobre gestante. Ontem eu vi uma colocação muito interessante sobre gestante, que é quando você decide engravidar, é um casal que engravida, não é uma pessoa só. Então, seja homem ou seja mulher, é o casal que engravida. Então, os dois têm que estar bem, né, de saúde, para que eles vão se associar para gestar uma criança. Achei essa colocação bem interessante, quando a gente está falando de homem e mulher. Sim. Eu acho que a gente, como um médico que cuida de doentes com doenças crônicas, o planejamento familiar tem que fazer parte da nossa consulta, pelo menos em algum momento dessa abordagem. Tanto para essas situações que a Sandra e a Cláudia falaram, saber assim, ó, tipo assim, por exemplo, você está pensando em ter filho? Quando é que você está pensando? Vamos planejar isso aqui. E me avisa, você fala assim, olha, abre o jogo comigo, fala assim, fala mesmo quando você tiver mudado os teus planos, que a gente com certeza vai planejar isso para fazer da maneira mais segura, né, para o casal, para a criança principalmente. A gente lembra disso, que não é só a gestante que sofre os riscos, mas a criança também, né? Exatamente, João. E tem até uma pergunta que está lá para o final, mas eu acho que tem tudo a ver agora. Será que o Thales... Pode completar. E anticoncepcional para as pessoas que têm doenças reumáticas, em especial lúpus? O que você tem para contar para a gente? O anticoncepcional, ele vai ser utilizado, né, pode ser utilizado principalmente se for à base de progesterona, né? Os anticoncepcionais combinados, aqueles que têm estrógeno e progesterona, a gente tenta evitar ao máximo nos pacientes com lúpus, pois ele aumenta o risco de trombose, em alguns casos aumenta o risco de ativação do lúpus, tá? Então a preferência é usar anticoncepcionais que tenham progestágeno exclusivo, né? Ou então você vai usar métodos de bloqueio, como camisinha, né, DIU de cobre, e outros métodos que não usem hormônio, né? Mas se for analisar
se o interesse for usar métodos hormonais, o ideal é fazer uso de algum que só tenha o progestágeno. Uhum. Essa semana mesmo eu suspendi uma paciente com lúpus que estava tomando um anticoncepcional combinado, que ela estava em remissão, estava bem, estava ótima, ela foi numa consulta com a gineco e não falou que ela tinha lúpus. E é claro, se você não fala também, nem sempre a gente como médico vai perguntar tudo toda vez, né? Então sempre lembre de avisar seu médico, sua médica sobre isso. E outra coisa também que eu acho Anticoncepcional ninguém considera remédio, né? Exatamente. que eu acho que É vale a aquela pena velha falar, frase, né? Você toma algum remédio? Ah, não, só toma anticoncepcional. Todo mundo fala isso. Né? e o da pressão e da tireoide, só não. E o E a Marivane, estatina. É. E a estatina. E o clonazepam. É claro. E, e assim, só para lembrar assim, que a gente fala de anticoncepcional, mas também tem que lembrar da camisinha para prevenir doenças, né? Que os pacientes reumáticos tomando imunossupressor em atividade de doença não é um bom negócio mesmo você pegar uma hepatite B, hepatite C, HIV ou mesmo outras doenças aí infecciosas, né, sexualmente transmissíveis. Então tem que lembrar também aí dessa situação. Exatamente, João. A live que eu e a Claudinha a gente fez a outra semana, a gente até falou sobre isso, porque como especificamente nesse grupo aí que a gente está falando da paciente lúpica, a gente tem muita paciente jovem, né? E tem que ter um método de barreira, porque DST não é uma coisa só de, não vou engravidar. E as doenças sexualmente transmissíveis que não são curáveis. Uma gonorreia você cura, um HIV, hepatite C e B não, né? E Cláudia, tem uma próxima pergunta aqui, ou a gente puxa da caixa ou da nossa lista? Vamos intercalar aqui, já tem 14 perguntas aqui da caixinha. Vamos. Vai ficar sem alguma aqui, deixa eu ver. A próxima pessoa a responder voltou na Cláudia já, né? Já. Já seria a Cláudia. Ai, atenção. Aqui tem uma pergunta da Márcia. Ela pergunta se a síndrome de Sjögren e a síndrome seca seriam a mesma coisa e como é que o reumato faz para diferenciar no diagnóstico. Não são a mesma coisa, porque a síndrome seca, ela se refere a um sintoma. Então, por exemplo, você tem um olho seco, a sensação de areinha, ele tem olho avermelhado, então você pode ter, ou alteração até de secura de outras mucosas, boca, vagina. Então, assim, tem muitos motivos para ter uma secura na boca, uma secura nos olhos. E dentro das doenças reumatológicas, esse sintoma pode estar presente. Na artrite reumatoide também pode estar presente, por exemplo, não só na síndrome de Sjögren. Acontece que na síndrome de Sjögren, este é um sintoma muito marcante, que é a secura dos olhos, que a gente chama de xeroftalmia, e a secura na boca, que é a xerostomia. Mas a diferença vai se dar na pesquisa, justamente, o que é que você toma, ou como é o seu estilo de vida, se você trabalha em lugares exposta a ar-condicionado, exposta a luzes de computador o tempo todo, e outros sintomas relacionados, sistêmicos, articulares, outros órgãos, e a parte laboratorial também, que do Sjögren, ela é bem marcante, com FAM, anticorpos como anti-RO, anti-LA. E então, a gente vai caminhando por essa diferença. É como se o reumato fizesse um quebra-cabeça, fosse montando para chegar a um diagnóstico. Não é isso? Isso, acho que só para complementar a Cláudia, a gente lembra que uma das grandes causas de síndrome seca são medicações que o paciente usa, em especial os antidepressivos. E mesmo medicações que são mais bobas, entre aspas, como, por exemplo, relaxantes musculares, na base farmacológica deles, eles são antidepressivos, embora sejam fracos. Então, às vezes, o paciente procura um oftalmo, procura mesmo um reumato com uma síndrome seca, e se a gente não perguntar os remédios que ele toma, a gente pode acabar deixando passar essa grande causa desses sintomas. Exatamente. Muita gente tem esse sintoma, né, João? É isso que você está falando. Tem muitas medicações, desde os antidepressivos, para pressão arterial sistêmica, os antidiabéticos orais. Mas o que eu acho que às vezes eles usam, o clínico ele usa bastante o termo assim, isso daí é a síndrome de Sjögren. Então, às vezes ele queria falar e o paciente grava aquele nome que é diferente, é um Sjögren. E esse Sjögren secundário, que não é a doença, é a síndrome SICA só, né? Ele não tem autoanticorpo, igual a Claudinha falou. Eu tenho minha doença, eu tenho sintoma, comprovação de sintoma com autoanticorpo, né?
Então, é isso. Síndrome Zika, muita gente fala como Sjögren secundário, na verdade não é a doença Sjögren, é o sintoma, né? Sem os autoanticorpos. E tem uma pergunta aqui que é até relacionada com o Sjögren, que era o anti-Rho bem alto, pode baixar? Por exemplo, na síndrome de Sjögren, o anti-Rho é um marcador de diagnóstico, não é um marcador de atividade de doença. E a gente trabalha bastante com marcadores para diagnóstico e marcadores que não são só os autoanticorpos de atividade de doença. Nessa questão, não é um anticorpo que a gente se preocupa muito com o nível que ele está, mas se ele é presente ou não. Eu acho que vale até a gente ampliar esse raciocínio para outras doenças, né? Tipo, que a maioria das vezes você não precisa ficar acompanhando autoanticorpos. São pouquíssimos autoanticorpos que realmente traduzem para a gente uma atividade de doença, como o anti-DNA no lúpus ou o ANCA em algumas vasculites. E mesmo o FAN, tem muito paciente que reclama assim, poxa, João, toda vez eu tenho que fazer esse FAN. Não precisa. A maioria das vezes você não precisa. É claro que às vezes teu reumato pede, porque está investigando melhor, talvez um quadro que não ficou tão claro assim, um resultado que não ficou tão expressivo, que precisa entender um pouco melhor. Tudo bem repetir, mas não são exames que em geral a gente precisa ficar repetindo. Né? Até mesmo quem é médico, que está vendo essa live, eu acho que é legal a gente ampliar essa discussão. Sim. Sim. Então, assim, acho que a grande ideia, a grande pergunta também, voltando da Márcia, é que síndrome seca, na verdade, é como se fosse um guarda-chuva, né? Tem um monte de causa, né? E dentro dessas causas existe a síndrome de Sjögren, tá? E se a gente fosse elencar e classificar as principais causas de síndrome seca, talvez a síndrome de Sjögren não aparecesse entre as primeiras, talvez nem entre as 5 primeiras. Então, assim, teria provavelmente o uso de medicações e drogas seriam as primeiras colocadas. Isso, provavelmente seria a primeira. Então, a gente teria aí medicações, ar-condicionado, uso excessivo de tela. Então, assim, vai ter um monte de coisa antes de lente de contato, né? Outra que é muito frequente. Então, assim, vai ter um monte de coisa que às vezes nem é doença, que causa mais síndrome seca e olho seco do que a própria síndrome de Sjögren. Ô, João, será que tem alguma pergunta aí de síndrome de Sjögren para a gente manter o mesmo assunto? Ou não? Vamos ver se... Olha, acho que não tem nada de síndrome de Sjögren aqui. Então pode escolher outra aí. Estou tendo a sensação de areia nos olhos. Meu primo disse para eu procurar um reumato. Tem essa. Deixa eu ver. Você responde então, João? Por causa disso, né? Olha, eu acho que... a Giovana perguntou se pode ter gato tendo Sjögren. Já respondo isso, Giovana. Mas assim, sobre essa questão, se você não tem outros sintomas, talvez seja mais importante procurar um oftalmo, primeiramente. Como a gente falou, tem 1000 coisas na frente, né? Agora, se isso está acompanhado de outras coisas, como dor nas juntas, uma fadiga, né, que é aquela falta de energia, sintomas de secura em outros locais que não são só no olho, como na boca, região anal, região genital, ou mesmo também um inchaço aqui da região do queixo, do pescoço, gânglios aumentados, né, que a gente chama das línguas no popular, eu acho que vale a pena procurar um reumato. Agora, se for um quadro só do olho, eu sugeriria ser primeiro procurar um oftalmo. Eu acho que vale mais a pena. E só para a gente não perder o fio da meada, respondendo a Giovana aqui, pode ter gato tendo Sjögren? O que vocês acham? Eu sou suspeita. Pode, né? Tenho 2 e eu teria... Sim, você tem 2 gatos, eu tenho essa suspeita. Essa eu não posso responder. O negócio a questão do gato seria o medo de ter alergia, né? Mas na fisiopatologia da síndrome de Sjögren não é uma reação alérgica, né? Não. Então, assim, eu acho que não teria algum problema ter gato relacionado com síndrome de Sjögren, não. Inclusive, deixando a pessoa mais feliz, a doença vai até melhor, né? Com certeza. Eu queria um dia fazer aquela que o pessoal faz de equinoterapia, sabe? Com gato, nos pacientes com doenças reumáticas autoimunes. Eu acho que ia ser super sucesso esse tipo de coisa. O que? Terapia com gato? Não, tem algumas terapias. Tem uma que é equinoterapia, que o pessoal leva a cavalo. Isso é muito legal, porque cavalo é um bicho muito sensitivo, né? Então, assim, eles mexem e tal, os pacientes melhoram na internação. Eu acho muito legal esse negócio. Acho que os pacientes com doenças reumáticas vão se beneficiar desse tipo de coisa. E acho que ter um pet em casa, com certeza, muito mais ajuda do que causa algum problema. Eu também acho.
Então, quem responde agora é a Sandra, né? É a Sandra. Puxa uma da caixinha, então, aí, Thales. Tá, eu vou puxar mais uma aqui de alguém que fez a pergunta há mais tempo. A Isa perguntou qual seria um possível efeito colateral do Humira. Porque o Humira é o adalimumab, viu, gente? Sim. Bom, dos anti-TNFs de possíveis efeitos colaterais, na verdade, quase todos eles, a gente sempre fica em cima de infecção oportunista, né? Então, a gente está tratando a doença, às vezes o paciente está super bem da doença e óbvio que esses remédios podem baixar um pouquinho a resistência do paciente, pode. A gente também tem que ter o controle de hemograma, transaminase, as enzimas hepáticas. Então, na verdade, o possível efeito colateral, foi, quem que perguntou? Isa? Giovana? Isso, Isa. Isa, se ela abrir a bula é monstruosa. Até a bula de uma dipirona, numa deossaldina que todo mundo toma, enorme. Então, assim, não dá para se ter a todos os efeitos colaterais. Mas a gente que é reumatologista, a gente está muito habilitado a mexer com essas drogas que faz muito parte da nossa rotina. Assim como o metotrexato, o paciente, é uma das drogas que a gente mais usa. O paciente, quando a gente explica, tudo está iniciando, ele joga no Dr. Google, aí ele assusta, volta no consultório e não quer tomar. Então, é isso. O que a gente fala, existe todo um tratamento, né? Não é o médico que está achando. Vocês estão lá no consultório, a gente faz o diagnóstico, as possibilidades de tratamento são essas, os cuidados são esses. Inclusive, até quando o paciente vai pegar ao nível de SUS, como alto custo, o próprio governo não libera se não tiver um monte de remédio. Né? Entendeu? Um monte de remédio, não, um monte de exame de rotina, e tanto para o início como para a rotina, para o acompanhamento. E como ele é um fator de necrose tumoral, né? É um antifator de necrose tumoral, o que é feito? Aquela triagem para tuberculose, principalmente antes de iniciar. Né? Então, é feito aquele PPD, raio-x de tórax por isso. Porque é o TNF-alfa que estabiliza aquele se ela tiver uma Mycobacterium dormindo, né, no organismo dela. Porque às vezes o paciente nem lembra que teve contato, mas tuberculose ainda tem uma incidência muito alta ainda, é bem endêmico, né? E às vezes o paciente ele tem um micobactério ali adormecido, quiescente, você vai usar um anti-TNF, aquilo pode eclodir. Por isso que é feito aquele protocolo todo de início, quando vai começar não só a adalimumab, golimumab, certolizumab, qualquer anti-TNF-alfa, né? Eu tinha até um professor, o Sandro, que falava uma analogia que eu achava muito legal, que ele falava o seguinte, ó, você ter uma doença reumática ou doença autoimune é como se você vai atravessar a rua, né? De um lado está vindo lá o carro que a doença é em atividade, talvez fazendo alguma coisa Do outro com lado tem você. infecção. Do outro lado tem infecção, tem os medicamentos, né? E o papel do médico é pegar junto de você e ficar olhando para os dois lados, né? Para te ajudar a atravessar em segurança. Sim. Então, todo medicamento tem efeito colateral, todo medicamento pode provocar alterações indesejadas, mas o papel do médico é fazer a avaliação do risco antes de você começar a usar e depois durante o momento que você estiver utilizando para suspendê-lo caso necessário, né? Com certeza. Então, assim, é um medicamento de alto custo, mas é um medicamento extremamente eficaz para quem tem artrite reumatoide, espondilite anquilosante, que pode mudar a qualidade de vida de alguém que vai utilizá-lo, né? Não, excelente medicação, né? E aquilo que você falou, sabe o que eu falo muito certeza. para paciente? O paciente, às vezes, que não está acostumado com doença reumatológica e remédio, às vezes ele banaliza quando entra em remissão, ele quer faltar da consulta, não quer ir. Só que a nossa especialidade, as nossas doenças e os nossos remédios, não é uma losartana que ele pega no postinho. Tem que ter um controle, e não é à toa. Né? Então, é isso que ele tem que ter esse esclarecimento. Né? E aquilo que eu falo para o paciente, a população brasileira que mais se automedica, né, Thales? E aquilo que eu falo, gente, farmácia chama drogaria. Remédio é uma droga. Tem a parte boa, mas pode ter a parte ruim. Então, tem que ter todos os cuidados e você indo na consulta do seu médico, tudo isso é avaliado, né? Fazendo essa analogia aí do Thales, da rua movimentada, então, se automedicar é você atravessar a rua vendado. Então, as chances de você ser atropelado pela bicicleta, pelo carro e pelo ônibus, ela é real. Exatamente. Então, é real. Pode não dar certo. Agora é o Thales. É o Thales.
Eu vou pegar uma daqui com Thales. Sou Eu eu. tô sendo muito bonzinho com Thales. Eu vou pegar uma bacana aqui, uma difícil. Pega uma difícil. Thales, eu estou com síndrome do túnel do carpo. Eu tenho que operar? Não necessariamente, né? A síndrome do túnel do carpo, ela é uma compressão do nervo mediano, né, ao nível do túnel do carpo, né, aqui na região do punho. A maioria dos pacientes que têm a síndrome do túnel do carpo, eles vão tratar de forma não invasiva, né? Ou seja, eles vão tratar com o uso de órteses, melhora de fazendo fisioterapia, melhora de fortalecimento muscular e por aí vai. Se não melhorar, existe ainda a opção de fazer infiltração. A gente faz lá faz um procedimento que é colocar o remédio dentro do túnel do carpo para fazer com que o processo inflamatório ao redor do nervo diminua e a compressão ela seja minimizada, né? E em últimos casos, para quem não teve resolução nessas duas etapas, aí sim tem o procedimento cirúrgico, tá? Então, assim, o fato de você ter síndrome do túnel do carpo não necessariamente significa que você vai precisar de fazer cirurgia. Tem muita gente que não chega na cirurgia, consegue resolver bem antes. Exatamente. A maioria não chega, né? Assim como A maioria. porcentagem que chega, tem uma porcentagem que quando opera, na cicatrização volta até o sintoma. Então, aquilo que a gente fala, quantos vocês pegam que, na verdade, começaram com sintoma do túnel do carpo porque engordaram na pandemia? Muito. Né? É aquilo que a gente fala, o retináculo de flexores aqui, ele não estende, então tudo que aumenta o volume aqui, a grávida vai ter mais, o nosso paciente inflamado vai ter mais, né? O hipotiroideu e agora os gordinhos, então quando eles emagrecem, melhoram disso também, né? Tirando todo o restante. Eu acho que tem duas situações aí de partes moles que são sempre um desafio pra gente, que eu acho que é a síndrome do túnel do carpo e o dedo em gatilho, né? Ou a tenossinovite tenosante. Então, Sim. porque são situações aí que, embora a grande maioria sejam por motivos ocupacionais, ou trabalho, ou uma predisposição mesmo, ou gravidez, ou sedentarismo, mas também eu acho que é um bom momento que não só a gente reumato, acho que qualquer médico, quando encara um paciente como esse, de investigar causas adicionais. Pode ser que aquilo ali vai melhorar com anti-inflamatório, ou com fisioterapia, ou com gelo no local, pode ser que melhore. Mas é uma janela de oportunidade para o médico pesquisar diagnósticos diferenciais. E aí a gente deixa claro que não é só doença autoimune, né? Doença autoimune é uma gaveta nesse imóvel. Lembra do diabetes, lembra do hipotireoidismo, como a Sandra falou, entre outras coisas. Mas assim, eu acho que todos nós, a gente tem vários pacientes, né, que até hoje acompanho contigo por artrite reumatoide. A gente fala, pô, João, no começo eu tive síndrome do túnel do carpo, dedo em gatilho, e passou um tempo, eu acabei descobrindo que eu tenho artrite reumatoide, ou gota, ou outra coisa. Então, eu acho que é sempre uma janela de oportunidade. Claro, tranquiliza o paciente, tranquiliza que deve ser uma coisa mais simples, mas não abrir mão de investigar, né, gente? Sempre, né? Sempre. Tem a Thales, agora pergunta para a Cláudia, né? Acho que é da tua Vou abrir aqui agora. na caixinha. Vou pegar uma pergunta mais antiga aqui. Vocês estão pegando o meu só da caixinha, hein? Sacanagem. Não, mas tá aí surpresa. A gente chega para você lá na outra. Ó, essa aqui é da Thaís. Ela pergunta se é possível que o lúpus tenha FAM negativo. Ela é positivo apenas na biópsia acusando lúpus discoide, porém ela tem todos os sintomas sistêmicos. Eu acho que são duas coisas diferentes. O lúpus, ele tem uns critérios mais atuais que a primeira coisa é que tem que ter um FAM positivo. Normalmente, o lúpus discoide, ele não vai ter, normalmente não, necessariamente o lúpus discoide, a pessoa não vai ter um lúpus sistêmico. Existe uma diferença, por isso que dá só na biópsia. Muitas doenças, elas têm uns sintomas gerais e constitucionais semelhantes. Então, a fadiga, dor articular, dor muscular, cansaço, indisposição, alteração do padrão do sono, passeiam por muitas doenças, até diabetes, tireoide, reumatologia. Então, essa diferença precisa ser feita. Então, porque você tem um lúpus discoide, não necessariamente esses sintomas gerais serão de um lúpus sistêmico. Então, se você tem
sintomas de lúpus sistêmico, você pode, por exemplo, ter um hipotireoidismo. E aí, o que vai ser tratado precisa ser bem diagnosticado. Quanto melhor o diagnóstico preciso, mais objetivo será o tratamento. Então, eu acho que a resposta é: o lúpus discoide é uma entidade, o lúpus sistêmico é outra, e esses sintomas eles podem estar presentes em outras doenças sistêmicas, não necessariamente reumatológicas. Só completando o que a Claudinha falou, que é o mais comum, né? Então, porque na verdade, quando chega um paciente com essa biópsia pra gente, várias vezes já veio do dermato, e você pega, já vai rastrear. Exatamente, pra gente saber que só tá na pele, que não é um sistêmico com lesão cutânea, aquele lúpus mais leve cutâneo articular, você rastreou tudo, né? Então, tem várias doenças, assim como a Cláudia falou, que podem dar outros sintomas. Óbvio que tem uma porcentagem de pacientes que tem lúpus cutâneo que pode, uma época, desenvolver um lúpus sistêmico. Tem, mas é a pequena porcentagem. E assim, geralmente, quando só tem o lúpus cutâneo, que só está ali na pele, várias vezes só acompanha com dermato e às vezes passa com reumato uma vez por ano. E o dermato encaminha para a gente quando ele percebe uma leucopenia, qualquer coisa diferente, né? Agora, e ela falou do FAM. E ela falou do FAM. O que a gente fala bastante para o paciente, que vocês devem falar também, o FAM, ele entra ali como critério para você investigar. Então, é necessariamente nesses critérios novos para você começar a investigar um lúpus, já veio com o FAM positivo para você investigar o resto. É muito difícil, quer dizer, você não é todo paciente que tem FAM que tem um lúpus eritematoso sistêmico. Isso é bom chamar a atenção, né? Aproveitando o gancho para falar que nem todo FAM é lúpus. Isso. Um FAM pode ser uma outra doença reumatológica, ou ele pode estar presente em pessoas saudáveis ou em pessoas com outros tipos de doença, né? Sim, e não reumatológica. Sim. E não reumatológica. Até fibrose pulmonar e intersticial pode dar um FAM positivo. Pacientes, tem alguns trabalhos que mostram que pacientes, mulheres com estresse psicológico, podem positivar um FAM em até 50% dos casos e não ter lúpus e nunca desenvolver nada, né? Então... E acontece o contrário também, né, Sandra? As mulheres com FAM positivo por nada ficam com baita estresse psicológico. As mulheres e os homens também, né? Quantas vezes a gente recebe pacientes, seja no ambulatório de especialidade, seja no nosso consultório, que foram encaminhados com a gente, pra gente, quer dizer, por causa de um FAM positivo, sem ter nada, que foi pedido num contexto inapropriado e tira a noite de sono daquela família. E a pessoa trabalha mal, a pessoa não consegue mais se concentrar nos estudos, na casa, não consegue mais se divertir e às vezes demora para marcar consulta, coisa de plano, etc. Quando você fala assim, não, tá tudo bem, parece que você tirou um saco de cimento da costa da pessoa, né? E é isso, eu acho que a gente tem que lembrar do nosso papel como médico, que é sempre tentar levar o bem para a pessoa. Então, quando eu peço um exame que não é adequado, como, por exemplo, o FAM, você pedir para uma pessoa saudável, uma pessoa que não tem nenhum sintoma, você pode trazer consequências muito sérias para a vida daquela pessoa. E a gente não pode esquecer, parece bobagem, assim, algumas pessoas podem pensar, mas assim, o medo, a ansiedade que você cria no paciente por ele achar que tem uma doença, isso é muito sério. Então, eu acho que boa parte da nossa carga de trabalho é isso, é tranquilizar a família, é tranquilizar pessoas, que aquela criança não tem nada, que aquela pessoa não tem nada. E às vezes até mesmo para você convencer isso, a pessoa fica com tanto medo que você é difícil até convencer aquela pessoa que está tudo bem. Né? Tem vezes importante isso que você está falando, João. Por exemplo, eu tenho 46 anos, eu tenho queda de cabelo com muita frequência, né? E eu sou reumatologista. A primeira vez na vida que eu fiz um FAM faz uns 6 meses. Porque a dermato pediu para aumentar a investigação da minha questão da minha queda de cabelo. Eu nunca tinha feito. E a gente, como reumatologista, a gente pode ficar até curioso, né? Será como é que é meu FAM? Como é que são meus anticorpos? Né? Eu fiz agora, faz 6 meses. Essa questão é sempre importante, né? E só voltando à pergunta da Thaís, ela pergunta se é possível ter o lúpus sistêmico com FAM negativo. Eu acho improvável, tá? Hoje em dia o FAM ele é um exame tão sensível, tá, Thaís, que em algum momento ele vai positivar se você tiver o lúpus eritematoso sistêmico. Tá? É bem pouco provável que ele vai continuar negativo aí para você, tá?
O Thales, o que acontece, é raro a gente ver, mas acontece, às vezes, quando aquele lúpus, ele saiu de atividade, você está acompanhando faz um tempo. Isso a gente tinha até lá no ambulatório na USP de São Paulo. Tem época que a doença está dormindo em remissão faz tanto tempo, mas geralmente o lúpus muito leve, né? Não o lúpus grave. Uhum. De chegar a negativar o FAM? Tem, mas não é o clássico, né? Assim como, se você pegar o paciente lúpico, que ele não está tratando certo, a doença está em atividade, quase 100% tem ele positivo, né? Então, esse caso de ter negativo, eu já ter tido o diagnóstico várias vezes positivo, em algum momento pode negativar? Até pode, mas é mais difícil, aquilo que você falou, é mais difícil. Bem improvável. Vejo Então, quem agora? Eu me perco. Acho que é o João. Eu acho que é a minha. O João. É o João. Cláudia, puxa uma aí da lista da Sandra para eu responder. Vamos lá. Tinha até essa. Qual o melhor exame para descobrir artrite reumatoide? O exame clínico. Uma boa Não consulta. colocou. Tá. Sua resposta. A minha resposta é o exame clínico. É uma boa consulta com seu reumatologista. É o melhor exame que tem. Então, Com certeza. O que acontece? Assim como o FAM, né, que ele pode vir positivo em pessoas que não têm o lúpus ou outra doença reumática, a gente também tem essa situação com o fator reumatoide. Também tem com o CCP? Tem, mas muito menos. Mas a gente tem com o fator reumatoide. Lembra de várias e várias doenças. Endocardite, malária, aqui na nossa região amazônica, então não é raro você ver um paciente com malária que alguém pediu ali um fator reumatoide, porque chega no pronto-socorro, a pessoa vai marcando tudo e vem um fator reumatoide, você vê lá, ou até mesmo o FAM, né, também vem positivo na malária. Então, leptospirose, endocardite, mesmo pneumonias severas e tal, a pessoa pode ter um fator reumatoide positivo e às vezes só dela ser tabagista, né, já pode ter, e por nada, só mesmo por uma questão laboratorial, pode ter um fator reumatoide. Eu acho que o mais importante ainda é o contrário, são os pacientes que têm artrite reumatoide e não têm um fator reumatoide, e tem um fator reumatoide negativo. Às vezes vai ter só o anti-CCP ou às vezes não vai ter nenhum. Então, eu acho que a gente se guiar, dizer para você assim, tal exame é o melhor, eu vou estar caindo numa armadilha e posso te colocar em apuros. Então, assim como o Thales estava falando no começo da live, aquela coisa que manda no inbox, Thales, eu posso tomar vacina, cara? Eu acho que essa questão do exame aqui, ela é muito individualizada. Então, o teu médico, através das informações que ele vai adquirir no teu exame físico, na tua história clínica e também nos teus exames, a gente lembra também do PCR, do VHS, né, que eu acabei não falando, elas vão te dar uma resposta melhor acerca do diagnóstico da artrite reumatoide. Então, eu acho que seria inadequado eu te falar que existe um melhor exame para diagnosticar essa doença. Sim. Só complementando, João, aquilo tudo que você falou, várias infecções, neoplasias podem dar fator reumatoide positivo, a própria idade, 25% do idoso acima de 60 anos pode ter fator reumatoide positivo. Aí alguém pediu, na verdade, aquele paciente só tem uma osteoartrite de joelho, né? Então, aquilo que o João falou, é todo um contexto. Que, na verdade, é mais difícil ainda, às vezes o paciente ele fica naquele atraso diagnóstico, porque quem pediu um exame falou, mas tem o anticorpo negativo, e aquele paciente cheio de sinovite que o clínico não sabe ver, né? Cheio de articulação edemaciada, que é 15%, né? Então, 15% dos pacientes nossos são seronegativos. São esses pacientes que demoram mais para ter o diagnóstico e acabam sofrendo, por mais que tenham doenças mais brandas, né, quando a gente viu aqui até nos comentários, mas esses pacientes às vezes demoram a ter acesso a um diagnóstico de fato e ter a qualidade de vida que merece, né? Desculpa, Thales. Não, sem problema. E essa pergunta do exame, ela é recorrente assim nas minhas caixinhas, sabe, João? Todo dia que você abre, alguém pergunta qual exame que eu faço para descobrir lúpus, para descobrir Jogo. E assim, até sendo bem sincero, isso é bastante ilusão assim, dos pacientes de achar que eles vão sentar e fazer um exame e esse exame vai falar assim, é isso ou não é. É muito mais complexo do que isso, né? O médico, quando ele vai avaliar o diagnóstico de uma doença, ele passou por um período de treinamento que ele ficou lá 2 anos da residência, às vezes vendo 1000 pacientes com artrite reumatoide, para ele chegar no momento que ele vai ter uma certa perícia intuitiva de pensar assim, olha, esse paciente aqui, eu acho que ele pode ter artrite reumatoide, e aí a partir disso ele pede um conjunto de exames que vai chegar no diagnóstico, né?
E aí outras coisas, igual vocês falaram, né? O paciente com exame positivo, ele vai ter artrite reumatoide? Não necessariamente, né? E o paciente com exame negativo, ele pode ter artrite reumatoide? Ele pode. Então, assim, você vai fazer um exame, vai vir negativo, quer dizer que você não tenha? Não. Você vai fazer um exame, vai vir positivo, quer dizer que você tenha? Também não. Então, não tem como fugir da avaliação do médico, né? O melhor caminho, igual o João falou, é exame clínico, é o médico, é a pessoa que ficou lá 2 anos vendo centenas ou até milhares de pacientes com as mesmas condições e que adquiriu uma capacidade de imaginar, de pensar que aquilo ali pode ser realmente artrite reumatoide. Ô, Thales, aproveita esse gancho e responde uma outra pergunta aqui. Com artrite reumatoide, eu posso ter uma vida normal? Completamente normal, assim. Hoje, felizmente, nós já temos um arsenal terapêutico tão grande que a gente consegue levar praticamente todos os pacientes a uma remissão da doença, né? A gente nunca fala em cura, mas a gente consegue fazer com que o paciente chegue a uma remissão e tenha uma vida muito próxima ou até exatamente igual a de uma pessoa que não tem artrite reumatoide. Então é possível, mas vai exigir de você um controle da doença, né, acompanhamento regular com o médico, uma atenção maior com a alimentação, exercício físico e por aí vai, mas é possível sim. Principalmente e é uma coisa que eles nos casos confundem de diagnóstico precoce, né? Sim, Quanto mais precoce, menos alteração, menos sequela, maior possibilidade de... Essa janela de oportunidade nossa de tratamento, que a resposta é melhor também, né? Eu posso fazer uma pergunta aqui, então, para a Sandra, já que a gente está na artrite reumatoide? Pode. Que tem aqui. O sedentarismo aumenta o risco de eu ter artrite reumatoide? O sedentarismo, na verdade, você ser sedentário já é uma doença, né? Você ser sedentário e obeso, por exemplo, já são duas doenças. Então, na verdade, o paciente sedentário, não é nem que classicamente ele vai ser muito um gatilho. O que eu penso é que quando o sedentarismo está acompanhado de uma alimentação não saudável, aí sim a chance é maior. Porque você está mexendo com toda aquela microbiota intestinal, que isso seria um gatilho de doença autoimune, no caso, uma artrite reumatoide, né? Então, faz parte do tratamento, o paciente, quando ele não está em atividade articular, você já começar todo esse fortalecimento muscular, porque é importante, é isso que a gente fala para o paciente, é importante a gente fazer uma remissão da doença, a gente melhora com remédios, aquele paciente com alimentação saudável e atividade física. Então, não existe uma terapêutica só baseada em remédio, né? Vocês podem ver, a gente não consegue ter um sucesso de levar aquele paciente para uma remissão se ele não fizer a parte dele. E é isso que acho que vocês veem muito no consultório de vocês. O Thales podia até comentar, ele fez um card que eu comentei com ele, que foi fantástico, sobre a questão de genética, hereditariedade e doença. Eu achei fantástico aquele card. E teve uma pergunta aqui até de se alumínio desenvolve artrite, alumínio dos desodorantes. Eu acho que encaixa bem com o seu card e os fatores externos, né, que podem ser gatilhos, tabagismo, etilismo. Você podia comentar, Thales? Eu achei tão interessante aquele card. Já dá o link aí. Doenças autoimunes, elas têm vários fatores que vão iniciar, né, a doença. Geralmente as pessoas elas já têm uma carga genética para isso, né? A gente não sabe todos os genes envolvidos nas doenças autoimunes. Geralmente não é só um gene alterado, na verdade são um conjunto de genes, né? E existem vários fatores externos que podem iniciar ou servir de gatilho para uma doença autoimune, né? Então, tabagismo é um que é muito frequente, uso de certos medicamentos, estresse. Nesse momento de pandemia, Covid, com certeza é um fator que pode ser gatilho de doença autoimune, né? E o sedentarismo, você não ter uma atividade física, com certeza pode sim ser um gatilho inicial de doença autoimune, né? E aí quando você tem a carga genética, tem o gatilho, você chega na fase final, que é a perda da tolerância, né? O seu sistema imune ele começa a ficar desregulado o suficiente para ele provocar os sintomas da doença. Então, assim, sedentarismo ele é sim um dos fatores de gatilho, como outras coisas também. Eu acho que a gente tem que pontuar bem que o principal fator de risco é o tabagismo, né?
Sim, Então, nada é mais importante para se você quer prevenir ter artrite reumatoide do que não fumar ou parar de fumar, ou pelo menos diminuir a carga do teu tabagismo. E não é só para você ter artrite reumatoide, mas também para você controlar a doença. Quem continua fumando, quem não conseguiu diminuir a carga, tem mais dificuldade de entrar em remissão e sair de atividade do que as pessoas que não são tabagistas ou que abandonaram o tabagismo. Então, não é tarde. Se você tem artrite reumatoide, não ache que o estrago já está feito. Você pode melhorar a sua qualidade de vida. E, claro, lembra, não com é, a gente certeza. não está falando só da artrite. Você também diminui a chance de ter um infarto, Todos os outros AVC, doentes. câncer e etc, né? Todos os outros doentes. Inclusive, não só o tabagismo, você vê, para artrite reumatoide, o que eles falam muito é disso, desses estímulos externos, assim. Então, das populações urbanas terem uma incidência maior também, né? E muita coisa disso que a gente estava falando, não só uma artrite reumatoide, um lúpus. Agora, o Covid, o pós-Covid, está fazendo muito sintoma de doença autoimune, ou então abrir atividade em um paciente nosso que já estava em remissão, né? Sandra, eu acabei até de colocar uma pergunta aqui da IO Autoimune, que é exatamente isso que você falou. Se a gente tem notado que está reativando os pacientes em remissão devido a essa pandemia. O que vocês acham aí? Vocês têm visto isso Sim, acontecer? bastante. Eu acho que Bastante principalmente aquela frequência. confusão com síndrome pós-Covid, que a gente está começando a pegar agora, né? Que são justamente aqueles sintomas constitucionais, dá uma necessidade de você ter que fazer um diagnóstico diferencial. Se houve piora da artrite ou se é uma síndrome pós-Covid, com dor, com brain fog, com aquela situação toda de alteração de déficit de memória. Tem muita gente tendo essa persistência dos sintomas que já passaram da fase aguda, mas persiste esses sintomas que a gente está pegando agora no consultório, né? E a gente vem percebendo cada vez mais as doenças autoimunes presentes no nosso dia a dia, no nosso consultório, né? Tanto é que a reumatologia cresceu absurdamente nos últimos anos. E por quê, né? Eu acredito que tem dois fatores. Um é o excesso desses fatores externos, né? Esses fatores ambientais que a gente está Sim, exposto, sim. mas também a nossa capacidade de fazer diagnósticos mais precisos. E aí diferenciar e também segmentar o tratamento mais adequado, né? Mais objetivo, mais direcionado. Eu não sei se vocês têm essa percepção na atividade clínica de vocês, mas, por exemplo, um médico que ele é, vamos supor, oncologista, aí vai perguntar assim, seu fulano, na sua família tem algum caso de câncer? Ele fala assim, meu tio teve câncer de pulmão, minha tia teve câncer de mama, ele fala direitinho. Agora, nossos pacientes, e aí, seu fulano, você tem algum caso de reumatismo na família? Olha, doutor, meu pai tinha um reumatismo, mas não sei qual é não, ele nunca soube qual era. A minha tia Muito, tinha um reumatismo, muito. mas qual era o reumatismo da sua tia? Eu não sei, doutor, ela não teve diagnóstico. Então, porque a gente vê isso, as gerações passadas, elas apenas passavam pela doença reumática e sofriam e ponto final. Não existia nem sequer a oportunidade de um diagnóstico para a maioria das pessoas. Então, eu acho que Com esse foi certeza. a grande mudança de paradigma da nossa especialidade nos últimos anos. Eu acho que 90% dos pacientes, quando você pergunta, se ele fala da história familiar, que a gente pergunta em parentes, e eles falam, a minha mãe tinha um reumatismo. Tem até uns dedinhos um pouco tortos, mas eu não sei o nome do reumatismo dela. Então você vê que eles não sabem o nome das doenças. É assim, eu tinha um reumatismo, né? Eles não sabem mesmo falar. Assim, mas Porque é que realmente a nossa especialidade é uma especialidade relativamente nova e não é muito conhecida, né, João? É aquilo que a gente fala. Então, o paciente com uma dor lombar, ele vai primeiro no ortopedista sempre. Ele nunca vai achar que aquela lombalgia dele pode ser reumatológica, né? com certeza. E Exato. passou por 3 ressonâncias e não passou, às vezes, por um exame físico mais apurado, uma história mais Sim, bem sim, construída, né? sim. Eu sempre falo isso, meus pacientes chegam no meu consultório com uma pasta de exame que, às vezes, a dor que ele tem é de tanto carregar exame. E, Então, Tem e essa aí possibilidade. tem. faltou construir mesmo uma história que eu acho que é um grande prazer de ser reumatologista isso. Eu acho que a gente aprende, acho que eu não sei falar de quebra-cabeça, de detetive, eu vi alguém, acho que a Júlia comentando. O reumatologista, ele é isso, Falou. né? Ele gosta de juntar as peças. Inclusive, a gente escolheu essa especialidade com certeza por isso. Porque eu acho que o legal, Exatamente.
para fazer reumatologia, quem está aqui na live não é médico não sabe, mas a gente tem que fazer 2 anos de clínica médica. A gente sai dos 6 anos de medicina, presta uma prova, que já é uma seleção, já é difícil passar. A gente passa 2 anos por todas as clínicas, a gente passa por UTI, cardio, pneumo, tudo, para a gente escolher, e dentre todas a gente escolheu fazer reumatologia, que fica mais 2 anos, e não é verdade, gente? E a gente escolheu justamente por isso, porque é muito sistêmica. Os casos mais legais são reumatológicos, mas complexos. Puxando para o nosso lado, né? Mas é fantástico. Mas tinha um quadro na televisão, Mistérios da Medicina, um negócio assim. Toda vez que tinha um caso bem complicado, a gente já via logo, era reumatológico. Sempre. House era assim. O House. O House, ele é um reumatologista frustrado, né? Exatamente. Eu tenho essa sensação. Ele coloca 5 hipóteses, sempre uma é lúpus ou vasculite sistêmica. Só avisar que eu acho que o pessoal está perguntando, você vai deixar gravado, né, Thales, a live? Vai ficar gravado, sim. Eu acho que tá terminando já aí, né? Que já é uma 9:01. Vocês que mandam. Eu acho que a gente pode encerrar. Quem ficou sem resposta, a gente pode refazer a pergunta nas nossas caixinhas de pergunta, tá? Eu tenho lá também, no meu Instagram. Vai ficar gravado, sim, para quem quiser. Eu vou agradecer a Cláudia, a Sandra e o João pela presença. Eu espero que a gente possa fazer mais, que eu achei que foi bastante legal essa interação aqui. Foi muito legal. E 1 hora é pouco tempo, né? Pouco. Pois é. Passou tão rápido, a gente não falou quase nada. Só vamos comentar de novo a questão do Covid, que pediram, que vale a pena vacinar os pacientes reumatológicos, converse com o seu reumatologista, tem a melhor hora, a melhor oportunidade para vacinar, mas é necessário nesse meio, considerando que hoje eu tive uma pergunta de uma paciente, tomei a primeira dose, estou imune? Estou segura? Não. Protegida. Não Ele falou, estou totalmente protegida. Não está. A gente precisa aprender muito ainda, né, gente, sobre isso. Então, a vacina é parte de um arsenal de segurança. Mas os cuidados básicos vão ter que persistir, se Deus quiser, para sempre, né? A gente aprende. E, Thales, muito obrigada. Fiquei muito lisonjeada com o convite. Adorei mesmo. Vamos ter outras oportunidades para estar aqui. Tá bom? Obrigada. Com certeza. Também, Thales. Obrigada. Eu tô copiando eu tô fazendo uma pesquisa dos seus cards aí para copiar, para colocar no meu Instagram. Pode pesquisar. Obrigada, pessoal. Obrigado, Sandra. Obrigado a todos. E, claro, a toda a audiência aí, que foi realmente um prazer estar com vocês. E eu espero que a gente possa responder mais e mais vezes e fazer essa... Tem muita doença que eu vi o pessoal cobrando. Desativar comentário para a gente tirar a fotinho no nosso 4. Dá um sorriso aí que eu vou tirar aqui. Dá um sorriso. Tira aí, mas não dá para ver o João. As eu tô com o computador ligado. Dá um sorrisinho. Vamos ver. Deu? Deu. Então Tão lindos. Eu mando para vocês. Tá bom. Tchau, gente. Boa noite. Obrigado, viu? Boa noite. Obrigada, e até a próxima. Noite. Boa noite.